Olha, um discurso recente no Senado brasileiro fez uma previsão que deixou muita gente de cabelo em pé, pintando um quadro bem alarmante sobre poder e justiça no país. O discurso termina com uma frase que é, ao mesmo tempo, enigmática e muito poderosa. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha, então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Pois é, o tal momento a que o senador se refere seria a possibilidade de prisão de ministros de tribunais superiores. Pensa bem, algo inédito na história da República Brasileira e que, claro, levanta questões bem profundas sobre a saúde das nossas instituições. Para a gente ter uma ideia do peso dessa previsão, é só dar uma olhada no histórico. O Brasil já viu de tudo: presidentes, ministros de Estado, senadores, deputados, governadores, a lista é longa. Mas o último degrau, o topo do judiciário, sempre pareceu intocável. Esse ponto de interrogação aí é que está no centro de toda a discussão. Ok, mas para entender como se chegou nessa previsão, a gente precisa acompanhar a linha de raciocínio do senador. E tudo começa com uma redefinição, uma mudança total sobre quem é de verdade o inimigo. O argumento que ele constrói começa com um contraste muito forte. De um lado está aquela imagem que a gente costuma ver do crime organizado, a violência na rua, que ele chama de sintoma. Do outro, ele aponta para o que seria a verdadeira origem do problema, a infiltração lá no coração do poder, em Brasília. Então, o ponto crucial é esse. A tese é de que o verdadeiro crime organizado não usa fuzil, usa lobby e o que chamam de advocacia de acesso. Ele não toma morros, ele se infiltra em gabinetes. É uma virada de chave completa na forma de enxergar o problema. Tá, mas como é que essa infiltração aconteceria na prática? O discurso vai além e detalha um mecanismo específico, um tipo de passo a passo de como o poder seria comprometido, digamos, de dentro para fora. O processo que ele descreve começa de um jeito até que sutil. Primeiro, através de lobby e serviços de advocacia, que vão abrindo as portas. Depois, essa proximidade vira um produto, a tal da venda de acesso. E o passo final, o mais grave de todos, é usar esse acesso para influenciar diretamente as decisões que moldam o país. E para reforçar que não se trata só de retórica, o senador menciona diretamente que existem investigações sérias em andamento no STJ. A ideia é sugerir que essas alegações já estão sendo de fato apuradas. E é aqui que o argumento sai da teoria e vai para acusações bem diretas, usando um exemplo muito vívido para ilustrar como essa suposta influência criminosa aconteceria na prática. A cena descrita começa com essa imagem: ministros de cortes superiores usando jatos particulares. Mas a questão, veja bem, não é o luxo em si. O detalhe central da acusação é a afirmação de que esses voos seriam financiados por fontes notoriamente ligadas ao crime organizado. Ou seja, segundo o senador, não seria um engano, mas algo que os envolvidos saberiam. A alegação vai além dos voos, inclui a participação em eventos de luxo com hospedagem, refeições, tudo supostamente bancado por essas mesmas fontes. A conclusão dessa narrativa é, sem dúvida, a parte mais grave da denúncia. Porque depois de supostamente receberem todos esses benefícios, as mesmas autoridades voltariam a Brasília para julgar. A pergunta que fica no ar é sobre a imparcialidade dessas decisões. Diante de um cenário tão grave, o discurso se volta para a busca por soluções. Só que o que se encontra é um impasse. E uma pergunta que ecoa sem uma resposta muito clara. Essa é a pergunta que o próprio senador faz. E não é uma pergunta retórica, não. É quase um apelo sobre os caminhos possíveis para combater um problema que ele descreve como estando profundamente enraizado nas estruturas de poder. Uma das soluções que se discute seria um código de ética para o judiciário, mas a ideia já revela um impasse enorme. De um lado, o ministro Fachin propõe isso como uma saída. Do outro, o ministro Barroso rejeita, afirmando que não seria necessário. Essa divisão lá no topo do judiciário já mostra a dificuldade de se encontrar um consenso. E o problema, segundo o senador, não estaria limitado ao judiciário. O discurso amplia o foco, afirmando que o poder legislativo também estaria vulnerável, com campanhas eleitorais que poderiam ser financiadas por essas mesmas redes, o que tornaria o desafio, claro, ainda mais sistêmico. E assim, a gente termina onde começou, com uma pergunta. O discurso traça um quadro de uma possível corrupção nos níveis mais altos e, ao mesmo tempo, uma aparente falta de mecanismos para lidar com isso. A questão que fica, e que é fundamental para qualquer democracia, é: quem vigia os vigias?